Vou começar aqui, qualquer coisa vocês vão comunicando se estão me ouvindo bem ou não, certo? Então, como eu ia dizendo, eu me chamo Maylin Cláudia, sou psicóloga e criei o Relacionar-se, né? Essa página aqui no Instagram para falar sobre relacionamentos. E relacionado a relacionamentos, porque eu venho refletindo muito e mexendo muito um pouquinho, né, com a minha forma de trabalhar, com o meu olhar. E eu fiquei muito pensativa sobre as separações. Eu não sei vocês, mas ultimamente eu tenho percebido que muitos casais têm se separado, né? Estão entrando em crise e estão se separando no momento, né? Quem de vocês aqui, só para mim ter uma noção, conhece alguém que se separou ultimamente? Ou até mesmo aconteceu uma separação durante a quarentena? Quem conhece alguém, bota assim, eu conheço, só para mim saber. Conhece alguém que passou por uma separação recentemente? Bom, tô perguntando porque desde quando a pandemia começou, vem surgindo muitas pessoas à minha procura com esse tipo de demanda, com demanda de separação. E assim, é um pouco a se observar, né? E mexe um pouco comigo, porque não, nem sempre aparece casos, sim, por exemplo, 5 casos com a mesma demanda, né? Isso é muito raro. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Muitas pessoas chegando até mim com esse tipo de demanda e como eu posso ajudá-las, né? Estão respondendo aqui vocês conhecem, né? Alguém que passaram por isso ultimamente. E o tema de separação é um dos mais procurados mesmo. Eu vou explicar por quê. Porque separação não é fácil, né? Não é fácil. E nem fácil falar sobre esse tema. Eu tenho pesquisado um pouquinho para saber se está relacionado com a pandemia, certo? E nas minhas pesquisas, eu encontrei no artigo na internet falando sobre a separação e a pandemia, que desde fevereiro, entre fevereiro, março e abril, em 3 meses, mais de 10 mil casais pediram divórcio. Então, assim, eu não sei para vocês, mas assim, esses dados me chocaram um pouco, né? Mais de 10 mil casais pediram divórcio em 3 meses, né? Só nesse ano. Então, assim, é muita coisa, né? O que é que vocês acham? Vocês acham normal? Eu fiquei um pouquinho espantada, né? O que é que vocês acham, assim, em 3 meses, né? Então, será que realmente foi a pandemia, foi a quarentena que fizeram vários casais se separarem? Tem famosos também que se separaram ultimamente. Então, assim, é um tema bastante próximo, né? Então, assim, esse tipo de movimento fez com que eu estivesse hoje aqui falando sobre esse tema para vocês. E pesquisado um pouquinho mais, né? Pronto. Mais uma pergunta só pra gente iniciar. Quem aqui já teve o coração partido? Põe um emojizinho de coraçãozinho partido aqui. Não sei se dá para colocar. Quem já teve o coração partido, põe aqui um emojizinho para me saber. Ou quem já sofreu uma separação, que não foi fácil, ou foi fácil, né? Como é que vocês estão aí nessa experiência sobre esse assunto? Põe aqui o emoji, que aí eu vou... Um emojizinho de coração partido, que aí eu vou olhando e depois vou percebendo aqui como é que vocês estão. Bom, pessoal, então, falar de separação não é fácil, né? E aí, pronto, teve um com experiência já, né? É muito comum, não é assim, raramente as pessoas encontram o seu
parceiro e levam pro resto da vida, né? Hoje em dia é muito raro você encontrar uma pessoa e terminar, chegar à velhice com aquela pessoa, né? É muito raro. Então, assim, provavelmente terão muitos corações partidos aqui, né? Também e aí no mundo, né? Então, assim, falar desse tema não é fácil. E aí eu trouxe alguns pontos para vocês, né? Dizer por que é uma questão muito complicada de se dizer. Porque a separação envolve perdas, né? Quando você separa de alguém, você perde muitas coisas. Por exemplo, você perde uma rotina que você tinha, você perde uma companhia, você perde alguém para ligar, conversar, para desabafar. Você perde uma estrutura de família que você achava que estava bem estruturada, né? Que estava com as bases firmes e na verdade não estava. Por exemplo, casais que com mais de 10 anos, né, e com filhos, formaram uma família e de repente se separam, a pessoa começa a se perder um pouquinho a sua identidade. Por quê? Porque ela se colocou no papel de mãe, papel de esposa, e o esposo de esposo, pai, de repente a família quebra, como é que fica? Né? Geralmente é o pai que sai de casa, vai morar em outro espaço, e como é que fica? Né? Meio que quando a pessoa confunde os seus papéis como sendo dela mesma, então ela perde um pouquinho a sua própria identidade, né? A pessoa fica um pouco perdida. Quem eu sou agora, depois que eu me separei com essa pessoa? Quem eu sou? Como é que vai ficar a minha vida? Boa noite a quem tá chegando. Já chegaram com o bonde andando aqui, mas eu tô fazendo apenas uma introdução, né? O importante vai vir mais pra frente. Então, assim, teóricos da psicologia já falaram que perder alguém, perder um parceiro amoroso, um amor, né? É como se você estivesse perdendo uma parte de você. Ou melhor, é como se você estivesse morrendo no outro. Você se enxerga morrer no coração de uma outra pessoa. Isso faz sentido para vocês? Essa questão da perda, da falta, e você perde um pouquinho de você? E aí, por isso, o símbolo do coração partido, né? Que a gente vê muito ultimamente por conta disso, porque algo se quebrou, algo se perdeu. Mas não foi você que morreu, de fato. Você está vivo, você está inteiro. O outro também está vivo e está inteiro. Porém, o que morreu foi o relacionamento. E aí as pessoas não conseguem lidar com esse tipo de perda, né? E aí é muito interessante lembrar aqui de um mito. Não sei se vocês conhecem, na mitologia grega, o mito do andrógeno. Alguém conhece o mito do andrógeno? Alguém já ouviu falar? É um mito de Platão e, se não me engano, está na obra O Banquete. Gente, eu não li essa obra. Eu só ouvi falar em palestras e achei muito pertinente trazer aqui para vocês. Alguém já ouviu falar nesse mito? O mito do andrógeno? Vou contar aqui rapidinho para vocês como é, certo? Nesse banquete, nesse livro, tem uma parte que ele fala sobre Eros. Vai falar sobre o amor. O que é o amor? E um dos convidados, ele fala... Não conhece, né, Rayane? Pronto. É um mito bem interessante quando a gente vai falar sobre separação. E aí, pronto. Então, estão no banquete e aí eles estão conversando sobre Eros, sobre o que é o amor, falando sobre o amor. E aí um dos convidados, ele vai contar esse mito do andrógeno. Ele conta que no início da humanidade, nós seres humanos tínhamos uma forma de círculo, né? De esfera. Nós tínhamos 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas, ou seja, tínhamos um formato de esfera, né? E o formato de esfera, para os gregos, era um formato perfeito.
Então, os andrógenos, eles se sentiam muito poderosos, muito donos de si, muitos completos, né? E felizes. E aí, por isso, eles queriam tomar o lugar dos deuses, né? Tirar os deuses do lugar e tomar o lugar dos deuses. Só que Zeus, como forma de castigo, ele separou as duas metades, né? Separou. E aí nós, os seres humanos, no mito, ficaram como nós, né? Seres humanos normais, com uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Mas ficamos o tempo todo procurando a nossa outra metade. A metade que se perdeu, né? E aí o mito, ele diz que o amor é um pouco isso. A gente está sempre procurando uma metade que se perdeu, né? Alguma coisa dentro, a nossa completude que se perdeu. Faz muito sentido, trazendo para a questão da separação, falar sobre esse mito. Porque parece de uma certa forma que nós sempre estamos à procura de um amor que nos complete. De alguém para nos completar, para nos sentir inteiros, felizes, realizados, né? Não tem aquela música, é impossível ser feliz sozinho? Então, mais ou menos como nós estamos vivendo ultimamente dessa forma, né? E aí, tem horas que esse encaixe, você até encontra a outra cara metade, mas não se encaixa mais, já não faz mais sentido. Nem sempre vai se encaixar, porque já somos 2 sujeitos diferentes, né? Isso no mito, né? Mas trazendo agora para a questão da separação, o amor é como se fosse essa completude, esse bem-estar. E quando você perde um amor, é como se você estivesse perdendo realmente uma parte de si, uma completude. E aí não é fácil. Não é fácil lidar com essas perdas, não é fácil lidar com esse luto. Se há perdas, tem que haver luto. E se tem luto, o luto tem que ser elaborado. E o que a gente menos quer é sofrer, não é mesmo? A gente não gosta de sofrer. A gente não quer sofrer. Então a gente dá um jeito de escapar desse sofrimento. Concorda? A gente dá um jeito. E aí que vem os mecanismos de defesa da separação. E aí vou trazer para vocês algumas formas não saudáveis da separação. Primeiro eu vou trazer algumas formas não saudáveis, depois eu vou trazer formas saudáveis, que é para vocês entenderem a diferença entre as duas, tá? Quando você se separa de uma forma não saudável, gera várias sequelas. Então, assim, primeira forma de separação não saudável. Gente, eu tô olhando para minha pesquinha, tá? Porque senão eu vou me perder, vou fugir do assunto e eu acho tudo muito importante. Eu acabo falando outras coisas que não tem nada a ver, né? Então, assim, coloquei alguns pontos para compartilhar com vocês e aí vocês vão me dizendo se vocês se identificaram, o que vocês acharam, tá? Então, assim, primeira forma não saudável de se separar é quando a pessoa ela implora para que o outro fique, né? Aquele lance de eu faço tudo por você, para você ficar. Eu mudo, eu dou um jeito, eu faço tudo, mas eu quero que você fique, né? Alguém se identificou? Alguém já viu uma situação parecida? E até mesmo o outro fica, né? Em alguns casos, o outro se convence que realmente vão mudar e vai ficar tudo bem, o relacionamento vai para frente, mas muitas vezes não muda da mesma forma como gostaria, né? Porque não tem como voltar atrás. Não tem como o relacionamento voltar a ser o que era no início. Isso porque viramos 2 sujeitos diferentes, tá? Então a gente não volta, a gente se transforma em outra coisa. E às vezes não se encaixa mais, não faz mais sentido, né? Então, assim, quando a pessoa ela se humilha, ela implora para o outro ficar, ela acaba se anulando. E ela acaba virando um personagem, se calando, se adaptando ao outro para que o outro fique.
Vocês acham que isso é saudável? Claro que não. Isso não é saudável. Alguém se identificou, já viu alguma situação assim, de implorar para que fiquem? Se vocês tiverem alguma experiência, pode botar aqui que a gente vai conversando. Vocês estão muito quietinhos. Gostaria de conversar mais com vocês, saber o que vocês estão achando. Porque é um tema tão comum e eu acho que a maioria de vocês já viram alguém, né, praticando, fazendo dessa forma. Mas é uma forma não saudável de se separar, tá? E aí, melhor é sofrer logo a perda do que alimentar essas esperanças essa fé cega, né? Que muitas vezes não vai voltar a ser como era e é preciso ter muita paciência e muita perseverança, trabalhar muito para esse relacionamento voltar, certo? Então, assim, vai ser uma relação indigna, tá? Vai ser uma relação indigna se você deixa de ser você para ter o outro perto, vai ser um relacionamento indigno. Pronto, a Thaís está dizendo aqui que não se identificou, mas com certeza vemos muito, né? É muito comum, né? Assim, não é vergonha nenhuma se identificar com isso, porque isso é um mecanismo de defesa, né? A gente não quer que o outro vá. É um mecanismo de defesa, é o que é possível se fazer naquele momento. Não é vergonhoso nenhum, mas você tem que saber que é uma forma não saudável e vai gerar sequelas, né? Porque vai ser um relacionamento indigno, que não vai ser aquele equilíbrio que um relacionamento precisa, né? Então vai ser um relacionamento indigno e é bastante comum. Vamos para o segundo ponto, também muito comum, eu tenho certeza que vocês, se não viveram, vocês conhecem alguém que viveu, que é aquela pessoa que utiliza a estratégia do Tarzan. Vocês já ouviram falar na estratégia do Tarzan? Alguém aqui já ouviu falar na estratégia do Tarzan? Gente, a estratégia do Tarzan é o seguinte: o Tarzan só solta um cipó quando segura no outro. Então, a mesma forma no relacionamento. A pessoa só larga um relacionamento quando já tem um outro, né? Já tá com outro relacionamento mais firme. Geralmente acontece quando as pessoas têm medo da solidão, né? E isso é muito cruel. Gente, a estratégia do Tarzan é muito cruel. É até engraçada a comparação, né? Mas é muito cruel. Por quê? Porque aquelas pessoas que já sabem que o relacionamento não funciona, que não tá dando certo, vai atrás de outra pessoa, né? Trai o seu... É engraçado, né, Luciana? A pessoa trai o seu companheiro e de repente se envolve com outra pessoa. Quando ele percebe que já tá firme com essa pessoa, ele vai deixar um relacionamento anterior, né? Já conhece? Pronto, alguém já conhece pessoas que fazem a estratégia do Tarzan, né? Então, assim, é muito comum, mas é muito cruel, porque a outra pessoa que já estava se relacionando antes, ela não tem nem a oportunidade de entender o que aconteceu. De repente, o esposo chega e diz assim, eu vou embora. E aí depois fica sabendo que já tem outra pessoa, né, que ele já tinha arranjado outra pessoa. Isso é muito cruel. E aí, a pessoa que perdeu aquela pessoa que foi embora, né? O estrategista, fica começando a achar que a culpa era dela, né? Que o relacionamento não andou por culpa dela ou dele, né? Porque também pode acontecer com homens. Assim, nada é genérico, tudo é muito relativo. Então, assim, também existem casos de pessoas que terminam o relacionamento, independente de se ela terminou ou se não, né? E já vai para um outro relacionamento, né? Isso também seria uma estratégia de Tarzan, porque não dá tempo viver o luto,
não dá tempo essa pessoa vivenciar as perdas, elaborar o que, o que aconteceu, né? Então, assim, então, assim, é muito comum e faz muito mal, né? Vocês entendem? Faz muito mal, porque o luto ele deve ser elaborado, a perda ela deve ser elaborada. Por exemplo, se eu estive num relacionamento onde eu era muito dependente daquela pessoa, dependente emocional ao extremo, vivia com ciúmes, sentimento de posse, e de repente essa pessoa vai embora e eu já entro num outro relacionamento, o que eu trabalhei em mim? O que foi que eu trabalhei em mim? O que foi que eu vivenciei? Eu não vivenciei a perda, não tive tempo nem de pensar no que aconteceu para a relação ter acabado, né? Porque eu já entrei no outro relacionamento, eu já vou envolver uma outra pessoa que não tem nada a ver com o relacionamento anterior, né? Então, assim, deixa sequelas. Relacionamentos, quando acaba assim, de forma drástica, deixa sequelas e você precisa olhar. Então, você vai levar suas sequelas para outro relacionamento que podia ser, muito melhor do que aquele que você viveu, né? E geralmente não funciona. Então, assim, boa noite às pessoas que estão entrando. Eu tô falando aqui de algumas estratégias, não. Alguns erros de fins de relacionamento, tá? Então, assim, vamos recapitular aqui geralzão. O primeiro erro foi a pessoa implorar para que o outro fique, né? E aí o relacionamento vai ser indigno. Segundo erro, a estratégia do Tarzan, né? Que é essa que só sai de um relacionamento quando já tem um outro, ou sai do relacionamento e já vai para um outro relacionamento, certo? Tudo isso são coisas que não ajudam a sua saúde mental, a sua saúde emocional, tá? E agora vamos para a terceira. Eu separei umas 3, mas se vier outras, eu vou falando aqui. Deixa eu ver como é que tá meu tempo. Pronto. Então, a terceira, infelizmente é muito comum, é a pessoa não saber lidar com as suas emoções. Então, ela vira um furacão de emoções, certo? E aí se torna agressiva, com obsessão pelo outro, persegue o outro, vigia o outro nas redes sociais, né? Isso é muito comum. Fica obcecado pelo outro. E vira e mexe, é muito triste falar isso para vocês, mas vira e mexe, eu vejo assim uma reportagem na televisão de que marido não aceita a separação e acaba matando a esposa, né? Ou agredindo a esposa, né? Então, assim, chega ao extremo mesmo. As pessoas não sabem lidar com suas emoções e viram um furacão de emoções. Quando a agressividade não é voltada para o outro, volta para si mesmo, né? Isso em casos que as pessoas não conseguem lidar com suas emoções, tá? Então, ela começa a ou se automutilar, ou se achar feio ou feia, começa a se culpar, se isola, né? Ela não quer mais ter relacionamento com ninguém. Então, isso é uma agressão a si mesma, né? O que eu acho. Se você não se dá a oportunidade de viver, né? E em casos muito extremos, acontece até suicídio. Eu acho que você já conhece casos. Acho que recentemente não, já faz um tempo. Mas aconteceu até no caso de uma blogueira que na véspera do casamento, o rapaz deixou ela e depois de uns dias ela se suicidou, né? Então são casos muito, muito extremos mesmo, muito triste. O Daniel tá dizendo aqui, elaborar as tristezas é realmente muito importante. É isso mesmo. A supressão desse sentimento, na maioria das vezes, é o que gera muitas frustrações. Isso mesmo, Daniel, realmente. A gente tem que elaborar nossa tristeza, elaborar nossa raiva, elaborar nosso sentimento de posse, porque quando a pessoa é muito apegada, ela não consegue se ver sem o outro. E assim, quando você traz o outro em pensamento,
você traz a raiva, você traz a vingança, né? Acontece muito, você quer se vingar do outro, o outro ainda tá muito perto de você, né? Você não consegue deixar o outro ir, o outro fica perto de você na raiva, na obsessão, na posse, né? Boa noite a quem tá chegando. Tô falando aqui dos erros dos relacionamentos, então, dos fins de relacionamento. Então, vamos recapitular os 3, só pra gente passar pros acertos, né? Porque de erros aqui já tem demais. Primeiro erro é implorar para que o outro fique. Relacionamento indigno, você se anula. Então, não é indicado de jeito nenhum. Você precisa aceitar a separação. Segundo erro, estratégia do Tarzan. Pular de um relacionamento para o outro. Pular de galho em galho, feito um Tarzan de um relacionamento para o outro. E não viver o luto, não viver a solidão, não viver o seu momento de se conhecer, né? Depois de uma separação, saber quem você é. E o terceiro é você não saber lidar com sentimentos, e aí você explode, você leva uma agressividade, você parte ou para uma agressividade com outro, uma agressividade consigo mesmo, né? Consigo mesmo. Então, assim, existem vários tipos, né? Eu não vai dar tempo de falar outros aqui. Se alguém tiver algum tipo não saudável, né, que vocês acham, então coloca aqui para mim ler e falar com todo mundo, tá? Então, assim, vamos partir para o que interessa, que é as formas saudáveis de viver uma separação, né? E aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. E isso é muito importante. Cola aqui comigo, né? Que eu vou falar algumas dicas para um relacionamento terminar de forma saudável, tá? E você não sai com sequelas. Pronto. Então, a primeira coisa é não julgar a separação como uma coisa ruim. Você já vai julgando a perda como uma coisa ruim. Gente, e perder necessariamente não é uma coisa ruim. É porque a nossa cultura, ela vê a perda como algo ruim, mas na verdade pode não ser, né? Vou dar um exemplo, vou contar uma história para vocês, né? E nessa história vocês vão entender muito bem o que eu tô falando. É uma história de um velho sábio fazendeiro, né? E ele tinha um cavalo branco, muito bonito. E aí, os vizinhos diziam para ele, com inveja, claro, né? Um cavalo branco, muito bonito. Por que você não vende esse cavalo branco? Né? Você ia ganhar um bom dinheiro com ele. Só que o velho sábio ele não queria vender, porque o cavalo era como um amigo. Então, ele não deu bola porque a vizinhança falava, né? Então, assim, o velho sábio ficou com o cavalo. Mas um belo dia, o cavalo sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com o cavalo. O cavalo foi embora. Toda a vizinhança disse: que azar. Que azar, melhor você ter vendido o cavalo, porque aí você teria dinheiro. Você foi um azarado. O cavalo foi roubado, o cavalo foi embora. E aí o velho sábio, muito sábio, disse: talvez. Aí ninguém sabe o que aconteceu com o cavalo. Vocês estão julgando antes da hora. E aí passou uns dias e o cavalo volta, mas ele traz com ele outros cavalos selvagens. E aí toda a vizinhança olha aquilo e diz: nossa, você estava certo, velho. Que sortudo! O cavalo ainda veio trazendo outros cavalos. Você é muito sortudo. E aí o velho, novamente, talvez eu não vou julgar antes da situação, de saber que realmente vai acontecer. O velho nunca julgava, sempre esperava as coisas acontecerem. E aí um belo dia o velho tinha um filho. E esse filho foi adestrar os cavalos, foi treinar os cavalos selvagens. E o filho caiu e quebrou as pernas, né? E aí toda a vizinhança, né, novamente com seu olhar julgador: nossa, velho, que azar, o cavalo sumiu, trouxe outros cavalos selvagens e seu filho agora vai sofrer porque quebrou as pernas. E aí o sábio novamente disse: talvez, né, eu não vou julgar antes
de saber que realmente isso é bom ou ruim. E aí, de repente, o país entrou em guerra, e aí soldados vieram chamar os jovens para ir para a guerra, e aquele jovem, filho do velho, ele não foi. Ele foi rejeitado, justamente porque ele não estava com sequelas ainda, né? Ele ainda estava se recuperando das pernas. E aí toda a vizinhança, né, julgou ele um sortudo, porque todos os filhos provavelmente não iriam voltar da guerra. E aí julgou o velho como um sortudo. E o velho sábio sempre dizendo que a gente não sabe, não podemos julgar uma situação como ruim ou boa, porque a gente não sabe o desenrolar daquilo, né? Então, essa primeira dica e essa primeira forma saudável de separação é justamente você não julgar a separação nem como boa nem como ruim. É um fato que aconteceu que você vai continuar a viver, né? O relacionamento morreu, mas você ainda está vivo. E pode ser muito bom, pode ser sofrido. Você pode sofrer, claro, mas pode ser muito bom para você, né? Você se reconhecer outras formas de vida, outras pessoas, né? Aquele filme muito conhecido, Comer, Rezar e Amar, ele mostra quanto aquela personagem, não sei se vocês conhecem, já assistiram esse filme, né? Comer, Rezar e Amar. Tem até, acho que tem até na Netflix, que ela viaja e ela se reconhece ali, ela se encontra depois que ela se divorciou, né? Então, assim, você pode levar a sua separação de forma saudável, sem julgamento, sem achar que você vai sofrer muito, né? Entendendo que ali simplesmente aconteceu, tá? Pronto, vamos partir para a segunda, certo? A segunda é você se separar de uma forma digna, sem querer que o outro fique a qualquer custo, né? E entender o que aconteceu. Você entendendo o que aconteceu nessa separação é essencial para que você elabore o luto. Você se separar com alguém por mensagem ou simplesmente ir embora é uma crueldade tremenda, pessoal. A pessoa ela vai ficar fantasiando coisas na cabeça que nem existem. Por isso que você tem que realmente não quer mais. Se você não quer mais esse relacionamento, então senta, conversa com uma pessoa madura e explica o que aconteceu, né? Porque você vai ajudar a outra pessoa a entender o porquê do fim. Você vai ajudar a pessoa a entender o porquê do fim. E todo mundo precisa entender, para não fantasiar, para não achar que vai voltar, né? Tem pessoas que entram até em outro relacionamento, mas acham sempre que vai voltar no relacionamento anterior, né? Nutre uma esperança que não existe. Então isso também não é saudável, tá? E a terceira forma não saudável, a terceira forma saudável, né, é você procurar as pessoas que te amam. Você perdeu uma pessoa amada, uma pessoa que gosta de você, mas você tem pessoas que amam você. Seus familiares, seus amigos, né? Pessoas que te dê apoio. Se você terminou seu relacionamento, encontra uma pessoa que diz assim: ah, ele não prestava, ah, ele não era pra você, ele não te merecia, mas você ainda ama. Vai adiantar alguém falar esse tipo de coisa? Não vai adiantar. Você quer alguém que te coloque pra cima, né? Que diga assim: olha, eu sei que você tá sofrendo, mas vai passar, né? Eu estou aqui com você, né? E quem faz isso é uma pessoa que ama você. Algum amigo, algum familiar, então é isso que você precisa. Também, procurar algum grupo de apoio também pode ser importante, né? Porque aí você vai identificar casos semelhantes aos seus, saber o que a outra pessoa passou, conversar sobre isso. Então, assim, você procurar experiências parecidas e beber daquela fonte e aprender com aquelas pessoas juntas
Gente, assim, é fantástico, é grandioso, tá? E também você procurar alguma ajuda com algum profissional, né? Faz muita diferença. Então, são esses três tipos de formas saudáveis que basicamente é você aceitar. É você aceitar que aconteceu uma perda, é você aceitar que não tem mais volta e que pode ser muito bom, pode ser sofrido e pode ser muito bom, né? Então, assim, na minha forma, como eu vejo o processo de separação é como uma caminhada, tá? Deixa eu saber de vocês como é que vocês estão. Tudo isso que eu falei, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para me fazer, para relatar? Alguém conhece alguma outra forma, ou saudável ou não saudável? Como é que vocês estão? Estão entendendo tudo? Deixa eu saber como é que vocês estão. A gente tem um tempinho a mais, então eu posso responder algumas dúvidas, tá? Não sei se vocês assistiram, tem um filme na Netflix muito interessante falando sobre isso, e eu até indiquei aqui no meu Instagram, que é a história de um casamento. E ele fala de um casal que está se separando, e no início do filme o casal está numa sessão de terapia. E o psicólogo, eu creio que é um psicólogo, ele pede para o casal escrever coisas positivas da relação, né? Coisas que agregaram, que você admira no outro. E aí é muito bom porque o filme ele mostra que você dá para se separar de uma forma saudável. Mas assim, se você não deixar todos esses mecanismos de defesa te atrapalhar, dá para você se separar de uma forma saudável, né? A Tayana está dizendo aqui, uma forma saudável também é buscar se ocupar com coisas que nos faz bem. Buscar se empolgar com algo novo. Isso. Sabe por quê, Tayana? Porque você está investindo em você, né? Você está vivendo o luto de uma forma saudável, porque você está investindo em você. Você deixa de criar expectativas que o outro volte, você deixa de olhar o outro nas redes sociais, de ficar obcecada, de querer que o outro volte, né, a qualquer custo, e você investe em você. Quando você faz uma coisa que te faz bem, você está olhando para você, você tá se conhecendo, né? Então, também é uma forma saudável, também, com certeza. Luciana concorda com a Thay, né? Pronto, concordo também. E aí, galera, eu quero compartilhar aqui com vocês também, durante tudo isso, eu estar aqui nessa live foi um processo, né? De alguns dias, de algumas semanas atrás. E aí eu escrevi um e-book falando sobre esse processo saudável da separação. E aí, assim, o e-book tá muito lindo, né? Tá bem simples, a linguagem tá muito acessível. Então, o e-book já está disponível para quem quiser adquirir lá no link da bio, né? Mas, assim, o foco mesmo é porque eu, como profissional... Muito obrigada, Luciana. Foi enriquecedora, né? Muito obrigada. Eu, como profissional, não posso deixar... vendo essas coisas acontecerem, eu não posso deixar passar em branco, né? Eu preciso fazer algo a respeito e disponibilizar esse tipo de técnica para outras pessoas. Então, assim, o que é que eu resolvi? Eu resolvi formar um grupo de pessoas que estão passando por essa situação, por uma perda, né? Assim, com essa quarentena, os casais não estão conseguindo se sustentar, né? Então, é muito comum a gente conhecer alguém que está passando por isso. Então, eu estou abrindo hoje as inscrições para um grupo de terapia online, tá? O grupo, ele
ele tem um prazo e ele é com vagas limitadas, certo? Por mais que seja online, eu preciso saber quem são as pessoas, né? Por isso que são vagas limitadas. Então, o grupo é com esse objetivo. E eu vou ensinar cada capítulo do meu e-book, eu vou fazer na prática no grupo, entende? Então, assim, para quem está necessitando de uma ajuda, né, um grupo e o livro vai ser maravilhoso. Aquelas pessoas que participarem do grupo ganham o livro gratuitamente, certo? Então já ganha o livro, já garante o seu e-book. Então, assim, quem tiver interesse, vai lá no link da bio, se inscreve. Ah, detalhe, quem se inscrever até dia 1º de agosto vai ter um desconto, tá? Então, assim, compartilhe essa ideia. Se você conhece alguém que está passando por alguma situação parecida, né, e tenha interesse no livro ou tem interesse no grupo, compartilha, porque eu acho que é uma das situações que a gente tem que cuidar mesmo, não tem como deixar passar. Tem que cuidar logo enquanto antes. Então, assim, tá lá disponível na bio, no link da bio, o e-book para vocês adquirirem. Tá lá também a inscrição para o grupo. O grupo se chama Travessias, né? Para me ajudar e ajudar todo mundo junto a atravessar por essa situação, por esse momento tão difícil que é a separação amorosa, certo? Então, assim, quanto é que a gente tem de tempo? Eu costumo falar bastante, né? Mas assim, tudo que eu preparei já foi dito, né? E aí, se alguém tiver alguma pergunta, eu já posso responder, porque eu já tenho tempo para responder. Alguém tem interesse no grupo, em saber mais sobre o grupo, sobre o livro? Gente, o livro é um guia. O livro, ele tem o objetivo de ser um guia, de ser uma bússola para orientar mesmo as pessoas que estão passando por essa situação, tá? Então, assim, cada capítulo eu falo de caminhos, né? Qual é o primeiro caminho, o segundo caminho, né? Que a pessoa tem que passar para passar por uma separação saudável, uma separação de forma saudável, né? Tem essas dicas que eu disse hoje para vocês, mas tem muito mais dicas, né? De exercícios também, isso no livro, né? De exercícios também para vocês fazerem ou espalharem com outras pessoas, de exercícios para ajudar vocês a passar por uma separação de forma saudável, tá? Então, assim, se ninguém tem mais dúvidas, eu já vou encerrando. Alguém tem alguma coisa a compartilhar? Gente, eu tô muito feliz, né? Vocês não sabem o quanto é gratificante para mim, né? Tá aqui fazendo essa live para vocês. É a minha segunda live. Eu não tenho experiência nessa coisa aqui, né? Claro que é tão bom saber que vocês estão aí agora e eu estou aqui, né? Mas assim, é muito gratificante. O livro foi feito com muito amor, muito carinho. Não tá nada técnico, então você pode ler tranquilamente. O livro tá muito leve. É realmente um guia. Né? E para aquelas pessoas que precisam de algum objetivo, de alguma coisa mais prática, de alguma orientação mesmo, eu estou formando esse grupo, tá? É 100% online. E assim, quem não tiver problema com questões online é muito bom, né? Então, assim, já que vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou encerrando por aqui. Depois eu vou botar um post lá no meu Instagram, aqui no Relacionar-se, para divulgar essa ideia. E se vocês puderem compartilhar nos stories de vocês, compartilhar com pessoas que você acha que querem, que têm interesse, que precisam, então vai me ajudar muito e ajudar também essas pessoas, né? Quer mais live? Pronto. Eu já vou pensar em outras lives aí. Gente, tem tanta gente fazendo live que eu já não sei que dia colocar, né?
É muita concorrência. Mas assim, é muito bom ter vocês aqui. Agradeço muito a presença de vocês, a energia de vocês. E muito boa noite. Espero que tenha agregado de alguma forma, tá? Boa noite para todo mundo e até a próxima.